Professor Elisandro Vitsorek, sou professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a gente está aqui hoje para a abertura desse evento, dessa ação de extensão, que é a formação de educadores para práticas interculturais. A nossa proposta é poder desencadear ações teórico-práticas voltadas a poder pensar os saberes no currículo da escola a partir de outras referências. Poder trabalhar com saberes, com conteúdos, com práticas que incidam e deflagrem, uma discussão sobre justiça e equidade social no currículo. Nossa proposição, portanto, é poder trazer as referências da cultura afro-brasileira e indígena, para que de algum modo possam ser problematizadas e tratadas com uma referência da interculturalidade na escolarização. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, colocando em prática esse projeto, que foi um processo de muitos pensares, muitas perspectivas, e de alguma forma é um projeto onde a gente está dando um pontapé inicial, algo que a gente sabe que é trabalhado, a questão de temáticas de negritude, mas pensar essa formação de professores a partir dessas leis, desde 1639, 1645, ainda é um desafio muito grande, quando a gente pensa a questão da educação pública. Como fazer para essas datas não serem apenas algo pensado lá em maio, no dia 13, ou lá no dia 20 de novembro. Então, para isso a gente precisa, de alguma forma, pensar junto e se capacitar esse professor, mas capacitar de uma forma coletiva, através desses vários pensares. Então, trazendo todo esse conhecimento, discutindo essas questões de decolonialidade, interculturalidade, para a gente conseguir chegar num denominador comum, que consiga tratar, desmistificar muita coisa e trabalhar a questão cultural negra, como uma cultura e uma identidade. Então, eu sou professora do Instituto Federal, eu sou fruto de ações afirmativas. Eu digo muitas vezes para os meus alunos que dificilmente eu estaria hoje na posição que eu estou se não fosse uma bolsa, de uma bolsa social na PUC, que eu consegui na época em 2006, e a partir disso eu comecei a pensar de que forma eu poderia retribuir. Meu nome então é Silvia Rodomatos, a minha formação é em Educação Física, dei aula na rede pública estadual, da 28ª e na primeira CRE, me afastei, hoje eu estou atualmente no ramo de empresária, no ramo de telecomunicações, trabalhando com internet, sou sócia do meu irmão é diretor da empresa. Mas mesmo se afastando da educação, nós tivemos a ideia de se juntar e formar um Butucama no município de Viamão, então de uma forma assim, de não se afastar tanto da educação. Então o grupo que se montou, então eu sou sócia efetiva e fundadora do Butucama. Então a nossa ideia é trabalhar em prol da comunidade, com foco do protagonismo, dando empoderamento para o povo preto. A capoeira tem isso, ela é uma atividade integral, complexa, mas uma ótima ferramenta pedagógica, porque além da questão da corporeidade, ela traz a musicalidade. A gente tem os instrumentos e o canto associados nessa atividade pedagógica. Vou pegar mais um instrumento aqui para mostrar para vocês. A gente trabalha também com atabaque, que a gente utiliza muito na questão matemática com as crianças para as contagens, principalmente os pequenininhos lá da educação infantil. Então, normalmente a gente começa com 2 mãos e com eles a gente usa uma, a contagem simples. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E depois vai tornando um pouco mais complexa, E
conforme a vivência deles na capoeira, aí eles começam a usar as duas mãos, né? Esse é um dos instrumentos. E outro instrumento muito bom que a gente utiliza é o pandeiro. Esse aqui é um instrumento que eu dou a dica sempre para todos os professores, pelo preço, né, que é mais acessível, e também pela facilidade de lidar com ele. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Titi, perna de pau, olho de vidro, eita pau, pau. Tá, pessoal? Então essa é a ação pedagógica que a gente busca trabalhar corporeidade, musicalidade, sempre com intencionalidade pedagógica e intencionalidade social. Esse é o papel da capoeira dentro da escola. Obrigado. Quais são os super-heróis das crianças? Que elas vão responder. Hulk. O que mais? Homem-Aranha, Super-Homem. Vamos ver se eu consigo aqui, tá? Vou usar aqui a mesma mesa. E aí eu pergunto, os super-heróis. O que fazem com os super-heróis? Superpoder. E eles usam superpoderes contra quem? Contra os vilões. O que eles fazem contra os vilões? Eles lutam. Aí eu falo assim pra eles: esses super-heróis são de mentira ou são de verdade? Aí eles começam assim, tem uns que chegam a dizer que é de verdade, né? Eu falo, tá, mas eles existem mesmo? Tá, o que eles fazem desses super-heróis? Ah, eles já salvam as pessoas. Vocês conseguem me comprovar que eles salvaram alguém? Não, senhor, é de mentirinha. Aí eu falo pra eles: e se eu dissesse pra vocês que no Brasil a gente tem super-heróis de carne e osso, que salvaram, que lutavam, e não lutavam qualquer lutinha, eles lutavam a luta brasileira. Eles fazem assim, e aí eu uso o que eu chamo da super tecnologia da caixa de papelão. Essa é a minha tecnologia mais avançada, essa aqui veio de Wakanda. Mas é sério, gente, eu carrego essa caixinha pra lá e pra cá. Por quê? Um grande problema do racismo estrutural é a invisibilidade. Não adianta eu ler o livrinho e não mostrar quem escreveu. A criança tem que ouvir a história e ver a pessoa negra. Ela tem que ouvir a história e ver a pessoa indígena. Ela tem que aprender a capoeira e saber que aquilo ali é resultado desses homens negros que resistiram, desenvolveram, fizeram com que continuasse a capoeira, mesmo quando ela era crime, era reprimida. E eu digo para eles assim, ó, vocês conhecem os professores, né? Acima do prof, sabe o que vira depois? Mestre. Ah, mestre de judô, de kung fu. Não, mestre de capoeira. Eles existiram numa época e era proibido. É mesmo? É. Eles têm que ver. Sempre assim, eu peço sempre, para quem vai falar com as crianças, eu levo minha caixa onde eu vou. Se eu vou falar dos lanceiros negros, levo a caixa, imprimo o maior que eu puder. Se no dia que a escola tiver uma impressora A3 colorida, eu vou imprimir A3. Eu vou contar a história inteira e vou fazer assim, ó, 20 vezes, 30 vezes, para aquilo fixar e aquilo começar a provocar realmente uma mudança cultural. Porque o problema assim da lei em si, a lei existe. E aí a gente se prende, eu tenho que ter uma intencionalidade pedagógica. Mas eu sempre cutuco as pessoas, além da intencionalidade pedagógica, eu tenho que ter uma intencionalidade social. A lei ela não vem, na verdade, para dizer que eu tenho que ensinar este ou aquele conteúdo. Isso acontece para que haja uma mudança social. E a mudança social é combater o racismo. Seu encanto me fascina, você é quem me faz sonhar. Boa tarde, eu sou a professora Letícia, sou professora de Arte e Educação da Escola MF Victor Isler.
aqui no bairro Mário Quintana, e sou criadora do projeto Batucação. O projeto Batucação surgiu em 2016, a partir de contações de lendas dos orixás em sala de aula e também da minha percepção de que os alunos afro-religiosos precisavam desse espaço de legitimação da sua crença e da sua fé dentro da escola. É um projeto que conta com o apoio da professora Gabriela. Nós atendemos um grupo de tamboreiros, meninos que tocam tambor, e um grupo que faz a dança. A pandemia nos prejudicou bastante, né? Nós somos do bairro Mário Quintana, é um bairro extremamente fragilizado, as questões sociais. É um projeto do qual eu me orgulho muito, faço muita questão de que ele se mantenha, principalmente por compreender a importância que ele tem para essas crianças, né, que tem a sua cultura valorizada, que amplia a sua autoestima, e para entender também o processo de inserção dessa cultura dentro da escola, né, de perceber o quanto o tambor de batuque é um instrumento de resistência da cultura afro-gaúcha. E que tem um sucesso muito grande dentro da comunidade, tem um apoio muito grande das famílias e uma procura imensa dessas crianças pela oportunidade de realmente estar tendo a sua fé e a sua crença e o seu momento de trabalhar com outras lógicas dentro da escola. É um processo bastante bonito de criação das nossas apresentações. Meu nome é Mário Lopes. Eu gostaria de deixar registrado assim, sobre a importância do projeto que está sendo feito na escola, porque, como na verdade, dentro de casa, assim, a gente tem quem participa da nação, como quem participa da igreja também. E para nós, como não tinha nada assim de educação sobre a nação, sobre a religião afro, isso aí foi uma coisa muito importante, né, que está sendo, né, dentro de casa, assim, para a gente poder conversar e sobre os ensinamentos, né. E eu acho que seria isso, assim, na verdade. É muito bacana, né, esse espaço que está sendo criado dentro da escola. Meu nome é Elisandra, eu sou a mãe da Maria Clara, que participa da dança de afro da escola. Bom, para mim é importante sobre a educação, né? Como se aprende, ensina também a se comportar com pessoas de religião. Tem um ensinamento, um fundamental bem importante assim também. Eu acho que ficou mais, vamos se dizer, mais leve, que a gente pode conversar, a gente pode debater também um pouco em casa, né? A gente debate e a gente explica mais, aí às vezes eles debatem, fazem perguntas, né? Como que santo é aquele, coisa e tal. É vento que sopra no meu coração. Cultura mesmo, né? E ao conhecimento da cultura africana, dos povos africanos, muitas vezes por ser trabalhado de forma mais artística, assim, não, né, de novo, que a arte não tem importância, mas no sentido muito de apreciar, né? Vamos apreciar aquela dança, vamos apreciar aquela pintura, mas uma falta de conhecimento sobre o conhecimento e sobre a ciência mesmo produzida, né? Na perspectiva dos povos africanos, né? Então, a gente entende que tem que ir um pouco mais além, né, do que isso que a gente tem conseguido propor dentro da escola. Esse tema a Carol vai falar um pouco mais hoje, né? Porque a gente acaba que nem isso, acaba trabalhando muito em momentos festivos, né? Vamos trazer uma dança africana, vamos trazer, né, uma apresentação, alguma coisa, mas dentro do conteúdo de sala de aula, dentro do currículo oficial, muitas vezes esse conteúdo não está contemplado, como se os povos africanos não tivessem produzido conhecimento,
né? Como se fosse tudo numa base só de apreciação. Eu sou Karen Santiago, sou aluna do 5º semestre da licenciatura em Pedagogia do Campus Alvorada do Instituto Federal. Sou poeta, escritora. A minha primeira intenção ao começar o curso foi mesmo no descumprimento das leis 10.639 e 11.645. E eu acredito que iniciativas como essa, além de nos instrumentalizar muito para propor alternativas mesmo para uma educação descolonizada e antirracista, num município onde a gente tem resistências muito grandes, assim, tanto nos planos políticos pedagógicos das escolas, como no engessamento dos currículos. As iniciativas são sempre muito pontuais, partem sempre pessoalmente de cada professor, dos seus estudos e da sua intencionalidade na sala de aula. Acompanhando as aulas do 1º e do 2º ano, eu pude perceber que são poucas as iniciativas que são bem aceitas pela comunidade. E eu acredito que esse encontro de hoje do curso, a temática que foi abordada hoje, nos instrumentaliza e nos dá uma dimensão de como buscar maneiras de burlar esse sistema que termina determinando que essa escolarização seja feita sempre de um jeito que deixa de fora, trata sempre como o outro a questão étnico-racial, o respeito às diversidades e a educação antirracista. Então, a cosmobiointeração, que é o conceito, né, que eu estou trazendo hoje. Um conceito muito interessante mesmo, porque ele está muito assim vinculado com como as pessoas enxergam o mundo a partir da tradição de matriz africana. Então, quando eu falo em cosmobiointeração, eu estou falando, né, somos todos parte da natureza, então a natureza ela é sagrada, é a morada dos orixás, que por sua vez são refletidos em elementos dessa natureza, como as forças da natureza. Então, se eu olho para o ar é sagrado, representa Oxalá. Se eu olho para a chuva, a tempestade, representa Yansan. Se eu olho para o rio, para a cachoeira, representa Oxum. Se eu estou olhando para a terra, é Chapanã. Então, todos os elementos são sagrados, porque são representativos de orixás. E os orixás são sagrados. Então, eu devo cultuar, eu devo respeitar. Certo? Então, esses conhecimentos eles são saberes aprendidos através da oralidade, né, dos mais velhos para os mais novos. Conhecimentos esses transmitidos dentro das terreiras, que são esses microcosmos, né, espaço de representação cultural, de resistência e de ressignificação das comunidades nas quais a população negra é maior, né, sentimento de coletividade, os mais velhos, as benzedeiras. Quem não conhece uma avó que benze, gente? Numa comunidade? Quem não conhece? Isso tudo é reflexo dessa cultura. Olá, sou Ramon Paranhos, sou professor da rede municipal de Porto Alegre, professor de língua portuguesa na MF América e também sou estudante de doutorado na Universidade Federal da Bahia, então sou oriundo de Salvador, da Bahia, e estou aqui morando desde agosto, mas trabalhando aqui desde abril na rede municipal. E acho que este curso, a intenção principal assim, de me inscrever e começar a participar é me territorializar e conhecer outros aspectos culturais e outros aspectos da cultura regional e local, e sempre estabelecendo relações com o que é produzido e o que foi pensado por outros saberes e outras formas de compreender o mundo, que não só aquela forma eurocêntrica que foi nos colocado e imposta por muitas vezes. E eu estudo também línguas africanas e acabo também trabalhando um pouco com esse conteúdo do que a gente aprende e outras práticas e possibilidades de ensino para além do que está dado, do que está sempre colocado, do que sempre foi feito. Então, transgredir e apresentar outros formatos e outros modos de ver a educação, para além daquilo que a gente coloca de um modo muito eurocentrizado. Então essa foi a intenção do curso, né? Ver práticas, compreender práticas e também aplicar novas práticas que podem ser importantes para o processo de ensino, e não somente de ensino, mas também para que esses estudantes que a gente está informado, que a gente tem contato e que a gente vai começar a conhecer também, que eles também se compreendam com a escola, um papel importante que a escola tem para a formação deles, né? Para a vida deles, que para além daquilo de aprender algumas disciplinas, o que está colocado, mas aprender que este espaço da escola é um espaço importante para a sua integração, para a sua comunidade, para a sua relação, e que tudo que a gente faz é resistir, tentar continuar resistindo, para que a gente continue sobrevivendo na sociedade. Então, compreender essa escola como um espaço importante de integração, de aprendizados, e também um espaço de resistência para outras culturas. Os corpos dos nossos alunos, né? E os nossos, e remete a cuidar do corpo, da dança, de pular, de aceitar, de amar nossos corpos como eles são. Então é muito importante a gente fazer essas atividades para as crianças se identificarem. Eu sou bonito do jeito que eu sou, este é o meu corpo, eu preciso valorizá-lo. Também é um pouco jogada dentro da escola, posso chegar e propor isso, né, para a equipe. Mas tem como?
Mas aí, o que acontece? Eu estou trabalhando com a perspectiva de ITANs, pensando trabalhar conteúdos mesmo, né, em sala de aula. Mas tu pode usar os valores ancestrais, os valores civilizatórios, principalmente o do corpo, o do movimento, da circularidade. Esses elementos tu pode trabalhar nas aulas de educação física tranquilamente. Né? Aí entra tudo. Entra a própria dança, entra a capoeira, tudo que é relacionado à questão cultural de matriz africana, né, relacionada com o corpo. Então, acho que é uma perspectiva que professores de educação física podem partir. Bem tranquilo. Fiquei pensando, depois de ter falado, né, eu tô falando mesmo para brincar, né, da questão da matemática, que eu pensei, como você está falando, né, da cultura de matriz africana. Aí me veio, né, como no meu estágio eu estou fazendo, a gente falou das questões de jogos. Jogos de matriz africana. Por que não, da matemática, trazer alguma coisa relacionada e incluir isso? Aí eu já tô aqui, né, pensando, né? Fala, mãe. Exatamente. Eu apresento, tenho lá em Viamão, lá eu tenho a banquinha de quarta e sexta-feira, eu levo lá, né, pra gente poder vender, arranjar fundo para nós poder lidar com o quilombo. A pessoa tem que vir aqui para certificar mesmo que aqui é um quilombo, como é a nossa vivência aqui dentro. Às vezes pensa que a gente vive muito bem, não, muito contrário. A gente passa muita perrengue, a gente passa muito sacrifício aqui, principalmente na nossa estrada. Nós não temos acesso. Ou uma pessoa adoece aqui, é uma briga. Quantos já morreu aqui dentro que não tinha atendimento médico? Aqui não tinha essas coisas. E quantas pessoas, meu irmão mesmo, faleceu por causa de nós não podemos tirar ele de dentro de casa para atravessar ali na estrada, porque a água inundou. A água era para a cintura, não tinha como. Porque ali os arrozeiros plantavam, então no inverno enchia as comportas deles lá. E o que eles faziam? Eles largavam a água e a água vinha tudo para a estrada. E nós ficávamos aqui liados 15 dias e 20 dias sem poder sair para fora. A gente tem que correr atrás, porque senão a gente não ganha. Nada vem de mão beijada. A gente tem que lutar para poder ganhar. E eu vou continuar lutando até o fim. Enquanto eu tiver força, né, eu vou lutar. Nós temos que continuar. Nós temos que levar a história adiante, porque a história, muitas vezes, no colégio, ela é contada muito diferente da realidade que nós temos aqui dentro. Então, a história que eles contam, eles acham que os negros não são preguiçosos, acham que os negros não querem trabalhar, os negros querem viver à custa do governo. Mas não é assim. A gente procura o quê? É ter o espaço para a gente poder trabalhar, para a gente poder plantar. Se a gente não tem esse espaço, como é que nós vamos plantar? Se a gente não tem esse espaço. Então a gente briga para que nós podemos ter o nosso espaço, o nosso direito de nós trabalhar e ter o que é nosso. A nossa própria renda, a nossa própria comida. Então o que tem lá fora, que muitas vezes agora esse Bolsonaro que tem aí agora, o que ele acha? O quilombo não precisa de terra. Pra que terra? São vagabundos, se não trabalham, para que querem terra? É porque ele não conhece realmente o que é um quilombo. Se ele entrasse dentro de um quilombo, ele ia ver qual é a dificuldade, a necessidade que os quilombolas têm. Para ele poder ter as coisas. Porque o nosso antepassado já passaram o que eles passaram. Agora, hoje nós também continuamos quase que passando o mesmo trabalho com eles. Só que hoje nós não temos no chicote. Mas pensando bem, se a gente vai estudar bem estudadinho, nós temos no chicote. Para nós poder ganhar coisa, nós temos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que correr. Para nós ter a terra que é de nosso direito, que era direito da avó Anastácia, que foi vendida, trocado por mala de comida. Então, todo fim do mês, o velho saía por aí, eles conversavam o falecido vô para trocar um pedaço de terra e eles davam um balde de comida. Quando terminava aquela mala de comida, já outro mês, já de novo. Era a mesma coisa. E assim eles foram levando.
tirando tudo que era de direito nosso. Aí restou esse pedaço aqui. Aí quando chegou nesse último pedaço que nós temos aqui dentro, eles queriam tirar do falecido velho também. Aí fizeram o velho dar uma surra na falecida avó, de corrente, de chicote, fizeram ele dar uma surra nela para ela aceitar as malas de comida em troca disso aqui. E ela disse que não. A última coisa que ainda resta para os filhos dela, para deixar para os filhos dela, quando ela ia morrer, que ela tinha certeza que ia ficar, era esse pedaço. Ela podia apanhar, mas não ia entregar. E não entregou. Então, hoje nós temos que fazer o papel que ela fazia. Ela brigava para aquilo que era dela. Então, hoje nós temos que fazer a mesma coisa. Brigar por aquilo que é pelos nossos filhos. Então, a gente tem que deixar o legado para eles. Para eles continuar esse legado do Quilombo. Para que não venha encerrar o destino do Quilombo. Ele tem que estar sempre continuando. O sacrifício é o mesmo sacrifício. E não era para ser assim. Porque quem trabalhou nessas terras foi o negro. O branco hoje tem, porque o negro trabalhou. O negro deu a vida dele para aquilo ali. Embora não querendo, mas ele deu a vida dele por aquilo ali. Então hoje os brancos têm por causa disso aí. Então é sacrifício, tanto os negros como os índios, né? Para eles, índio e negro é uma tristeza. Hoje a gente vai fazer uma aula que eu fiz com os meus alunos e alunas, as minhas turmas de 7º, 8º e 9º ano, que é uma aula sobre corpo e ancestralidade. Né? Porque pensando que se a gente tem esse corpo, se a gente carrega esse corpo, ele veio de algum lugar, né? Ele veio daqueles que vieram antes da gente, né? Então, para a gente parar e pensar um pouquinho sobre isso. E aí eu vou pedir para vocês, esse aqui é o maracá, para quem não conhece, o maracá é um instrumento indígena, né? Um instrumento que faz também a conexão entre os diversos mundos, né? É usado nos rituais também de preparações de luta e de festa e nos rituais religiosos também. A resiliência nos descreve, fortaleza e realeza que carregamos no ori dos nossos orixás. Somos semente a cada geração, no anseio de libertação. Os açoites de chicote, pau de arara, ônibus e metrôs lotados, em trabalhos que nos remetem à servidão, nos ignoram, nos marginalizam e tiroteios na comunidade. E lá está mais um negro na estatística, morto, sujeito, suspeito. Tiram nosso suspiro de liberdade, os quilombos, quando questionam ou tiram nossas demarcações. É medo que eles têm, pois. Sabem que quando espaço conquistamos, somos grandes na ciência, nas artes, na política, na diplomacia, na educação e em qualquer colocação. A cada porta que abrimos vem conosco gerações, com fome e sede de saberes e de mostrar nosso valor. Negro, tu és semente, pois tuas raízes são profundas. És passado, és presente, e só tu podes ser um dos futuros dessa nação.